Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Nós recebemos aqui hoje com alegria a Lígia de Paula, que preside o SATED, que é o Sindicato dos Artistas de São Paulo. Lígia, obrigado pela sua presença. Vejo que você está com o boné do Santos, é isso? Do Salve o Corinthians. Então, está muito bom. Estamos aqui recebendo o Pedro Pablo Lazzarini, que preside o Sindicato dos Técnicos de Cinema do Estado de São Paulo. Você é argentino? Sou. Torce para o Boca? Já torci pelo Boca, agora sou corintiano. E estamos aqui também com o José Antônio Jesus da Silva, coordenador da FITERT, Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão. E você, torce para quem? Sou bom corintiano. Puxa vida. 2-1 aqui, porque eu e o Enéas, que é o câmera, nós somos santistas, mas não vamos brigar por causa disso. Bom, 3-2. 3-2. Pois é, 3-2. 3-2. Estamos aqui no estúdio com a Denise Fon, que é minha colega jornalista, foi diretora do meu sindicato dos jornalistas, e também do lado de fora, porque não quis assistir aqui ao programa, o Nivaldo Honório da Silva, repórter fotográfico e também diretor do Sindicine. Eu queria saber da Lígia de Paula como é que trabalham os artistas, porque as pessoas, de um modo geral, têm uma ideia do artista do galã, né? Do Antônio Fagundes, da Fernanda Montenegro, dos artistas que são top, inclusive salarial, e trabalham lá na Rede Globo, em grandes peças de teatro produzidas com financiamento público, ou de Petrobras, de Banco Itaú, mas esta não é a regra dos artistas brasileiros. Lígia, os atores têm jornada de trabalho, como é que são contratados, tem registro em carteira? Explica aqui para os nossos telespectadores. Muito boa noite. Nós estamos muito alegres e felizes nesta noite, né? Muito especial. A nossa categoria foi regulamentada por lei. Lei 6533 de 1978. Então, como todo bom trabalhador, todos esses direitos nós também temos. A capacitação profissional, nós temos 3 formas. Primeiro, pode ser ter formação acadêmica. Segundo... Aí faz lá a EAD. A EAD, qualquer outra escola regulamentada. Segundo, são os não acadêmicos, né? E terceiro, os que exerceram atividade até a lei, os anteriores à lei. Tá. Então, e o sindicato presta um serviço de atestado de capacitação profissional. Tá. E nós organizamos todo esse conjunto em 1986, através de instrução normativa. Fizemos todo um parecer e levamos ao Ministério do Trabalho de procedimentos. Então, é importante que qualquer pessoa que queira entrar nesta profissão, ela tem que ou ir a uma escola regulamentada ou uma escola livre, depois ela vem para o sindicato. Então, nós temos database, que é 1º de outubro, em TV é 1º de agosto, né? E demais outras todas 1º de... Então, a nossa capacidade, assim, de representação é artes cênicas, artes audiovisuais e comunicação. Agora, Lígia, quantos profissionais o sindicato representa no Estado de São Paulo? Vocês têm uma ideia? Olha, por volta de 50 mil pessoas. Tá. Artista de circo, por exemplo, também está tudo. Entra em artes cênicas. Tá. Modelos, manequins. Tá. Então, uma série de funções, né, no nosso quadro, que está precisando ser revisto, e nós estamos trabalhando para isso, são 57 funções. E essas funções, elas estão tipificadas no Código Brasileiro de Ocupações? Sim, estão sim. Perfeito. E nós estamos querendo agora outras que precisam ser integradas a este quadro de funções. Porque os tempos mudam e novas muita coisa vão mudou, surgindo. Exatamente, a coisa já não é assim, então a tecnologia principalmente, né? Então, é bastante avançado. Então, temos um piso da categoria, um piso para cada atividade. Então, se é para teatro, circo, cinema, TV, então, moda. Então, para cada conjunto de dublagem, então, para cada um nós temos um piso. Hora extra, todos os direitos. Ok, que bacana. Lazzarini, preside o Sindicine. Eu conheci, né? Eu conheci o Sindicine já há alguns anos e tinha lá uma certa amizade com o Tony, que foi esse presidente que há muito tempo eu não vejo.
Conta aqui para os nossos telespectadores o que é o Sindicine, que trabalhadores vocês representam. E eu quero crer que o trabalho do profissional técnico de cinema, ele é muito sazonal, porque as produções, elas duram 3 meses, 2 meses, 2 semanas, porque é a produção de um filme, de um documentário, de um curta-metragem ou às vezes de um comercial, não é isso? Sim. Ok? Temos que fazer uma diferenciação aí um pouco pelo seguinte. O que aqui em São Paulo, sobretudo no estado de São Paulo, o que é, digamos, o que é cinema de indústria, que podemos chamar de cinema de indústria, é o comercial. Certo. Aqui se trabalha muito, se faz muito comercial, digamos, talvez seja 80% dos comerciais do país inteiro. Tá. Então, temos uma quantidade de gente trabalhando importante. E também os longa-metragens. Se bem que, como você falou, o longa-metragem é sazonal e realmente um técnico hoje, se tiver que viver exclusivamente do longa-metragem, não consegue, porque ele vai fazer no máximo 2 longa-metragens por ano. E aí é uma coisa muito, ficaria desocupado durante 6 meses, 8 meses do ano. Agora está começando a aparecer uma coisa nova, que são os programas de televisão, que para a televisão por cabo, que são feitas por produtoras independentes, certo? Já o Zé vai falar depois dos radialistas, que são as pessoas que trabalham exclusivamente nas estações de televisão. Certo. E também em produtoras que, por exemplo, quem faz Locução. Sim, locução é radialista. Sim, claro, sim. é radialista. E quem faz, por exemplo, novelas para a Globo, quem trabalha dentro do departamento de novelas da Globo, é uma coisa muito parecida com cinema, mas são radialistas, porque trabalham com a categoria exclusivamente com coisas... Por quê? Porque somos diferentes, aí somos realmente diferentes. O cinema se faz com uma câmera, a televisão se faz com 4, é um pouco diferente, certo? A televisão é mais informativa e mais, te diria assim, imediática, correto, certo? O cinema não, o cinema é uma coisa que requer um roteiro, que requer todo um trabalho completamente diferente. Aquilo que chamam de carpintaria. De carpintaria, exatamente. Exato. Bom, isso é uma coisa muito... É dizer, nós ocupamos uma coisa que, quando a ditadura chega no Brasil, se desmantela os sindicatos e deixaram só o sindicato dos atores. E nós, por sermos similares, fomos amparados pelo sindicato de atores. Entendi. Chegou um momento que a gente tinha criado tanta indústria de publicidade que a gente decidiu montar um sindicato separado. No momento tivemos um pouco assim de coisa, porque, claro, os atores não queriam que se quebrasse, porque íamos a perder força, por uma série de coisas. Bom, muito bem. Então nós decidimos, quem está na frente da câmera é Lígia, quem está atrás da câmera é meu. Correto. Foi um critério interessante. Foi um critério interessante. É um critério completamente interessante. E a mesma coisa do Boca e Corinthians para mim. Certo. Boca para mim é amor de mãe. Sim. E Corinthians, amor de mulher. Então, é dizer, isso tem que ficar claro. Só que tem uma coisa que é muito importante. Temos que nos reunir e temos que começar a tratar dos problemas que são iguais e parecidos para todo mundo. Entendi. Isso é fundamental. Vou voltar a falar com você. Eu quero que você só faça a saudação aqui, Zé Antônio, coordenador da FITERT, Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão, porque eu vou chamar o Na Linha daqui a pouco com o Atílio Bari. Muito obrigado pela sua presença e daqui a pouquinho você vai nos explicar o que é a categoria, em que ela é parecida com o Sindicine, em que ela é parecida com os atores, em que ela se diferencia desse grupo de profissionais, ok? Ok. Já temos aí, podemos chamar o Na Linha? Então vamos à vinheta e daqui a pouco eu falo com o Atílio. Tudo bem, Atílio? Está me ouvindo? Oi, estou ouvindo sim, Francisco. Tudo bem, bom, o Atílio, nosso amigo aqui da casa, tem um programa em cartaz, que é um programa de muita qualidade, que dá muito espaço aos artistas aqui, e eu e ele moramos no melhor bairro de São Paulo, que é a Vila Buarque, a gloriosa Vila Buarque. Atílio, você é diretor da Associação dos Produtores de Teatro de São Paulo. O que é essa associação? Que tipo de serviço que ela presta? É uma associação que congrega todos os produtores
de artes cênicas, especialmente de teatro, né, que atuam não só na cidade, mas no estado de São Paulo como um todo, né? Então nós temos atualmente cerca de 200 associados, são os maiores produtores de teatro de São Paulo. Correto. E vocês, produtores, se socorrem do Sindicato dos Artistas na hora de contratar profissionais ou vocês buscam no mercado em geral? Não, de modo geral, a gente busca realmente no mercado. O que a gente tem é a preocupação de contratar atores e técnicos que sejam profissionais credenciados, né, registrados no SATED, no sindicato. Correto. Ô Atílio, e como é que se diferencia uma produtora idônea de uma produtora que às vezes não tem muita segurança para o profissional trabalhar? Como é que o profissional identifica a idoneidade, digamos, e a consistência de uma produtora? Olha, normalmente é pelo currículo da produtora. Correto. Né? Quer dizer, quando você vai prestar um serviço para uma produtora qualquer, se você for contratado como ator ou como técnico e prestar serviço para uma produtora, sempre é importante verificar o currículo, quer dizer, o passado dessa produtora. Nesse aspecto, é muito interessante você recorrer, inclusive, ao sindicato para ver se a produtora não tem algum problema, já não gerou no passado algum problema, né? Tá. Normalmente é dessa forma que se age. Ô Atílio, a última pergunta. Conta pra gente aqui em que dias e horários o seu programa é passado aqui na TV comunitária. Opa, obrigado por essa chance de fazer a minha chamadinha. O Em Cartaz passa às quintas-feiras, ao meio-dia, e tem uma reprise de sábado para domingo, a 1h da manhã. Perfeito. Atílio, então, muitíssimo obrigado pela gentileza de participar do nosso programa e até um próximo encontro na nossa Vila Buarque, ok? Opa, muito obrigado pelo convite e meus cumprimentos aí para o seu programa, que já é um marco aí a serviço do sindicalismo. Muito obrigado. Voltamos aqui com a Lígia de Paula, presidente do Sindicato dos Artistas de São Paulo, Pedro Pablo Lazzarini, que preside o Sindicine, e o Zé Antônio, da FITERT, que é a Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e TV. Zé Antônio, o que é essa federação? Ela é interestadual? Quantos estados ela cobre? Quem ela representa? Quais são esses profissionais que integram a categoria? Na realidade, primeiro quero agradecer o convite e o espaço que a TV Aberta está nos dando, né? Isso é o processo de democratização da comunicação. É isso que nós queremos que todas as televisões brasileiras façam. A nossa luta é também para a democratização da comunicação e que os trabalhadores tenham o direito de falar, o direito de se posicionar, dizer o que ele pensa, o que ele acha, inclusive das organizações sindicais. Perfeito. A Federação dos Radialistas é uma entidade de grau superior que congrega hoje no país 22 sindicatos, é uma federação de luta e combativa de organização dos trabalhadores a nível nacional e que está aí na linha de defesa da regulamentação e da busca da unidade de ação dos trabalhadores. Né? Perfeito. Nós entendemos que radialistas, jornalistas, artistas e cinema tem que estar junto. Tá. É o mesmo espaço. Não tem por que eu ficar num campo e os artistas em outro, os trabalhadores de cinema em outro e os jornalistas em outro. Nós somos trabalhadores da comunicação. Nós somos os peões da comunicação que a gente diz, né? Nós somos os peões. Apesar de algumas pessoas achar que nós somos estrelas, não somos, nós somos trabalhadores, nós construímos a comunicação no Brasil e a federação vem buscando essa unidade. A gente tem feito várias ações, nós tivemos há poucos dias atrás aí um encontro internacional, trabalhadores que estavam radialistas, cinema, artista, e tudo junto, discutindo os seus problemas na América Latina. E o encontro, eu até acompanhei uma parte do encontro num hotel aqui no centro de São Paulo, na Vieira de Carvalho. Vieira de Carvalho, isso. E qual foi o saldo daquele encontro? O que vocês deliberaram? Ali, para nós, ali foi um saldo positivo. As deliberações dali, ele tem muitas deliberações importantíssimas, mas tem uma que, para mim, é uma das mais importantes. Primeiro, que é o chamado passaporte sindical. O que quer dizer isso, passaporte sindical? Quer dizer que os trabalhadores que vêm de outro país para aqui trabalhar, fazer um evento, seja de cinema, seja de teatro, seja de rádio e TV,
ele tem que ser informado do sindicato local. E os trabalhadores que saem daqui do Brasil, o sindicato também tem que formar os sindicatos que estão lá nos outros países, para que a gente entenda e perceba os problemas que está vivendo e saiba de que forma os empregadores estão tratando esses profissionais. É um pouco de solidariedade, isso é solidariedade. Então, isso para mim foi uma das coisas super importantes. Mas tem outras coisas que nós tiramos de luta, de unidade, né? E uma delas passa pela unidade dos trabalhadores que vêm de fora, que vão daqui para fora. Acho que esse cuidado o sindicato tem que ter, e a Unimei Panart traz essa aglutinação, que vai de encontro exatamente com a política hoje que a federação aplica. Ô Zé Antônio, você disse que a federação representa 22 sindicatos, e quantos trabalhadores mais ou menos no país, no Brasil? Em torno de 250 mil trabalhadores. Bastante gente, hein? Muito. Tá, e agora a concentração grande é eixo São Paulo-Rio. São Paulo-Rio. São Paulo-Rio, Rio de Janeiro tem aproximadamente 22 mil trabalhadores, São Paulo aproximadamente uns 35 a 50 mil. Perfeito. Nós estamos fazendo agora uma pesquisa, vamos começar agora a pesquisa através da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma pesquisa para entender quantos são os radialistas no Brasil, aonde eles estão e de que forma estão atuando no mercado. Entendi. O radialista também, como a Lígia falou e o Lazarino disse, o radialista também tem uma regulamentação, né, a regulamentação profissional, que é a defesa que a federação vem, a luta e a defesa que a federação vem fazendo da regulamentação da profissão, e que obriga as empresas a contratar só profissionais regulamentados na forma da lei. Para obter o registro profissional tem mais ou menos igual da Lígia, são 3 formas de obter: formação superior em rádio e TV, curso técnico e o atestado de capacitação, aonde não existe curso técnico, nem curso superior. Então, essa é a formato do radialista. Perfeito. Voltamos daqui a pouco com você. Queria mostrar alguns materiais que tem a ver com o sindicalismo ou com o mundo do trabalho, e mostra aqui um folder da TVT. 2 anos a TV que cobre muito o noticiário com o ponto de vista dos trabalhadores. Foi uma luta de segmentos ligados à CUT, especialmente de 16 anos, e a TVT hoje é realidade. O Walter Sanches é das pessoas que dirigem lá a emissora. Então, a gente recebeu isso aqui num evento, tvt.org.br, caso você queira conhecer mais a respeito desta emissora, que ela é uma emissora, de certa forma, alternativa. Já temos perguntas de telespectadores, e aqui no Câmera Aberta nós não podemos deixar o telespectador sem falar. Claro. Olha, o Nildo Nogueira, meu amigo Nildo, a quem eu mando um abraço, que mora no bairro do Limão, diz: Lígia, eu tenho notado que muitos artistas estão na mídia, são badalados, mas quando saem, passam dificuldades e na idade mais avançada ficam na casa do ator. As emissoras ajudam, há entidades que ajudam, pois os artistas fazem belíssimos trabalhos e depois são abandonados. Como é que fica? Então, este é um problema muito sério que nós estamos até na antessala conversando. Para você ter uma ideia, no período de 1987 a 1993, nós enterramos um sindicato no SATED, enterramos naturalmente, ajudamos, um total de 600 pessoas. Meu Deus. Foi. Chegou um dia que eu fui a 4 sepultamentos. E aí eu falei, bom, o que está acontecendo? Então, a nossa expectativa de vida era de 36 anos. E começamos a fazer todo um levantamento do que era. Naturalmente, nós trabalhamos com a emoção. Então, vivemos realmente num outro mundo, né? E é muito difícil, porque não é uma profissão onde que você seja contratado e o ano inteiro você tem um emprego. Não é assim. É um processo que você pode trabalhar em um mês e no outro está desempregado. Sim, sim. E a partir daí, hoje nós estamos com uma realidade, o sindicato dá 100 cestas básicas para profissionais. Ajuda problema não só de alimento, mas de remédio, enfim, uma série de ajudas sociais. Entendi. E temos o Fundo Social do Sindicato, que constantemente nós fazemos para manter esse apoio.
Mas agora, conversando, nós estamos num projeto maior, juntando todas as nossas categorias, num plano real de trabalho, né, político do trabalhador. Então, é necessário, e o nosso trabalho é voltado para que é uma profissão, as pessoas têm que conhecer o risco, as pessoas devem conhecer o que precisa para se manter. Nós temos um projeto de aposentadoria, já aposentamos mais de 1.000 pessoas. Conseguimos realmente agora um plano de aposentadoria para quem está começando, fomentamos isso, porque passa uma idade, passa as coisas quando as pessoas já são famosas, são reconhecidas, mas não têm o que comer. Perfeito. Então, esse projeto é comida na mesa. Tá. E nós vamos trabalhar para fortalecer a nossa atividade. Não temos ajuda nem do governo, patronal. Nós é que mantemos com os nossos próprios recursos e assim queremos, porque é um compromisso nosso, da categoria, para reverter esta situação. Ok. Eu quero saudar essa iniciativa porque faz talvez uns 10 anos eu propus ao Fred Guedini, que era presidente do Sindicato de Jornalistas, que nós criássemos no meu sindicato, onde eu sou sócio desde 77, um fundo de solidariedade, um fundo mútuo de apoio aos jornalistas, especialmente aos velhos jornalistas, porque eu estava no meu escritório um dia, eu sou da agência sindical, eu sou dono de uma pequena microempresa de comunicação e apareceu um amigo meu, repórter fotográfico, premiado no mundo, já teve muitos prêmios internacionais, pedindo se eu poderia pagar o plano de saúde dele, e eu paguei uma mensalidade para ele. Eu disse, não é possível, um homem que fez expedições junto com os irmãos Vilas Boas, na época das grandes reportagens, vir aqui pedir para eu pagar o plano de saúde dele. Está errado. Então, se eu pago R$42 para o Sindicato de Jornalistas do Estado de São Paulo, desde 77, como eu pago, né? Claro que em valor atualizado, por que não 10% disso para um fundo de mútuo de apoio para os velhos jornalistas? Jornalista com 50 anos está velho, não arruma mais emprego não. Então é preciso que a entidade de classe recupere a ideia da solidariedade de classe. Isso não é assistencialismo, não. Isso é extremamente avançado, isso é ir contra um sistema que exclui, que joga na lata do lixo, joga fora do processo as pessoas depois de uma certa idade. Nós temos que ser solidários entre nós e defender os nossos interesses. É o mínimo que nós devemos fazer e, aliás, aproveito aqui para atualizar esse pleito, essa proposta ao Guto, que hoje preside o nosso sindicato. Lazzarini. Sim. Queria que você falasse um pouco mais do que é quem trabalha. O câmera, ele é um profissional do Sindicine? Sim. A pessoa que trabalha na ilha de edição é um profissional do Sindicine. O roteirista é um profissional do Sindicine? É um profissional do Sindicine, exato. O diretor. Vamos a começar pelo diretor. É o diretor, o roteirista, os assistentes, o diretor de fotografia, que é o diretor que se encarrega toda da parte técnica, os assistentes, o técnico de som, bom, todas as pessoas que trabalham no set de filmagem, mais as pessoas que trabalham na edição e no acabamento e na pós-produção dos filmes. Tá. Isso pertence todos ao Sindicine. Tem piso salarial? Temos piso salarial, temos, sim, inclusive, falando agora das formas, como a Lígia estava falando, nós enterramos também muita gente e isto é uma coisa terrível. Inclusive mais, às vezes temos tinha uma que me lembrei agora, uma velha montadora que estava muito doente, a gente mandava o táxi buscar ela, levar para a médica, pagávamos o médico, pagávamos os remédios, e claro, porque não podia, e pagamos o enterro, claro, evidente, né? Então, isto é uma coisa que eu fico louco com esse tipo de coisa. Sim, sim. Por quê? Porque teríamos que ter, isto é um trabalho político. Eu estava falando agora exatamente disto. E nesse encontro nosso agora, nós tivemos argentinos, temos uruguaios, temos chilenos, e a gente vê, por exemplo, que a Argentina funciona muito melhor. Por quê? Claro, a Argentina funciona porque o sistema sindical argentino, que foi criado na época de Perón, é um sistema que tudo pelo sindicato, passa tudo pelo sindicato. A obra social, a aposentadoria, tudo passa pelo sindicato. Então o sindicato tem poder de poder fazer isto. Mas assim mesmo, eles se juntam e formaram
há muitos anos já, uma confederação dos 3 sindicatos mais importantes, que são atores, cinema e televisão. E nós no Brasil ainda estamos sempre tentando, e agora vamos partir e vamos ir para fazer isso. Por que te digo isto? Porque se você pega a Argentina, outro dia eu estava falando, eu contava agora para a Lígia, eu estava no governo, nos editais que vai sair o dinheiro para fazer os filmes. As pessoas estão todas preocupadas com o dinheirinho que vai sair para meu filme, quantos milhões vamos ter, não sei o quê, e sempre mais ou menos a mesma quantia de dinheiro. Não, temos que começar a lutar por problemas políticos, temos que fazer política cultural, gente. Sim. Ou seja, Argentina, São Paulo, segundo país da América Latina. O primeiro é Brasil, segundo é São Paulo. Sim. Produto Interno Bruto maior que Argentina, Uruguai e Chile juntos. Como é possível que a gente faça metade dos filmes que a Argentina faz? Como é possível? Pois é. Aí eu falei assim, gente, eles têm 5 prêmios Nobel, têm 2 Oscar e agora elegeram o Papa. Esse é um trabalho político. E tem o Messi ainda. E tem o Messi ainda, né? Então, como é possível que um país que precisa 3 países para se comparar a São Paulo, a gente não consiga fazer esse trabalho político? Perfeito. Eu vou falar com o Zé Antônio rapidamente, porque tem uma reportagem. Zé Antônio, tem uma pergunta de Rubens Oliveira de Santa Amaro. Por que na convenção coletiva dos radialistas não há menção ao radialista formado em faculdade? Por exemplo, não há um piso configurado para esse trabalhador. Confere isso? Confere. É que assim, cada sindicato tem uma convenção coletiva. Né? Cada estado tem uma regra. Né? O Sindicato de São Paulo, por exemplo, vou falar de São Paulo que estou aqui, o Sindicato de São Paulo, por exemplo, está com a data base 2012 na Justiça. Por intransigência dos donos de rádio e televisão, produtora de áudio e vídeo e TV a cabo, dubladoras, estão na Justiça. Dia 22, agora, inclusive nós estamos soltando boletim, chamando os trabalhadores à concentração da Consolação, em frente ao tribunal, exatamente para participar da audiência de julgamento. Vai ser no TRT? No TRT da Avenida, na Rua da Consolação. Certo. Na Rua da Consolação, no TRT. Aonde ele vai julgar o dissídio coletivo de 2012. Entendi. O 2013, que a data base é 1º de maio, foi chamada uma primeira reunião, o patronal, tentando dar um golpe nos trabalhadores, oferece 12,5 para eliminar a convenção coletiva de 2012, fechando 2013. Aonde está as pegadinhas? Primeiro, as pegadinhas está que quando você faz as contas, ele tem uma perca dos trabalhadores de 40,62%. Inaceitável você fazer um acordo que tenha prejuízo para os trabalhadores. Sim. Dito porque não existe uma diferenciação nas convenções coletivas entre formação superior e formação técnica. Nós entendemos que o que estabelece essas diferenças é o salário de mercado. Né? O salário de mercado estabelece essas diferenças. A convenção coletiva, ela tem que ter o resguardo do direito mínimo. Sim, sim. Né? Então, qual é o mínimo, piso mínimo, o salário mínimo da categoria hoje no Estado de São Paulo, com a convenção coletiva de 2011, é de R$ 1.050. Se ele tivesse atualizado, já era R$1.100 e pouco, R$1.200. Atualizado na forma da convenção coletiva do pleito do sindicato. Correto. Então o sindicato luta para que melhore as condições, o sindicato luta para que melhore os pisos salariais, nós lutamos para que seja um piso único, o patronal bate para que seja e mantém a 3 pisos, isso é inaceitável. O radialista que trabalha em São Paulo ou trabalha no interior do estado, ele faz a mesma coisa, tem a mesma responsabilidade, sofre as mesmas consequências, tem as mesmas despesas, não há porque ter uma diferença de 3 pisos, né? Então essas coisas é que a gente, mas é lógico, a federação agora, dia 30, nós vamos fazer uma reunião, onde nós estamos propondo uma pauta nacional, uma pauta única, nós estamos com um projeto de lei de um piso nacional da categoria. Nós estamos com um projeto de lei do piso, onde estabelece um piso nacional de R$ 2.488, baseado na proposta do DIEESE. Então, nós fizemos um projeto de lei, está em tramitação no Congresso Nacional, aonde no dia 5 de junho nós estamos fazendo o lançamento da campanha nacional em defesa do piso radialista. Perfeito. Vou pedir um tempo para você, porque nós temos uma reportagem. Mas antes da reportagem, deixar claro, tanto para a Lígia, como para o Lazzarini, como para o Zé Antônio,
que todas essas movimentações que vocês fazem, campanhas salariais, mesa redonda, acordos com produtoras, eventuais avanços, mandar o e-mail para a gente que nós vamos divulgando aqui no programa. E aí a gente vai informando a categoria. Legal. Que bom. Bom, temos uma reportagem. Antes de chamar a matéria, eu quero fazer um breve esclarecimento do que se trata. No dia 27 de abril, o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, que faria 50 anos no dia 30, homenageou os sócios mais antigos e prestou homenagem ao ex-presidente João Goulart. Por quê? Porque o sindicato obteve a sua carta sindical durante o mandato do Jango, em 63. E também porque o Jango, quando ministro, dobrou o salário mínimo e quando o presidente instituiu o 13º salário. Lá esteve o João Vicente Goulart, filho do Jango, pessoa muito simpática, a quem me concedeu uma entrevista. Vamos à matéria, daqui a pouco voltamos com o Câmera Aberta Sindical. Manifestação hoje, manifestação pacífica, obviamente. O memorial foi dividido em duas etapas. A primeira etapa de projetos de Sem as Plantas, do professor Estado Maia, e agora, depois de 7 anos de luta, nós recebemos o terreno, uma sessão de uso do governo do Distrito Federal, do governador Adinari, que fez realidade e possibilitou que nós entramos agora na segunda fase. A segunda fase é a fase de construção em si. Nós estamos, então, já estivemos no Ministério da Cultura com a ministra Marta, que gentilmente nos recebeu, e nós vamos encaminhar agora a segunda etapa, que é a inserção da Lei Rouanet. Então, uma vez aprovada essa inserção da Lei Rouanet, nós estaremos prontos para captar com incentivos e com renúncia fiscal os valores necessários à construção desse memorial, que, sem dúvida alguma, é um desafio para todos aqueles que viveram aquele período e para aqueles que não viveram também, que merecem conhecer o longo e triste período da ditadura que se instalou em 1º de abril, como tu disseste, João, 1º de abril de 1964, e que o ano que vem, antes da Copa do Mundo, nós teremos que fazer uma profunda reflexão desses 50 anos do golpe de Estado, porque mergulhou o nosso país na triste noite da ditadura. E as novas gerações têm que conhecer o porquê disso aconteceu. E ali, naquele espaço, nós pretendemos contar às novas gerações todo esse triste acontecimento que derrubou a democracia, subverteu a Constituição, fechou o Congresso Nacional e impediu que as reformas de base que trariam aos trabalhadores brasileiros uma melhor distribuição de renda e uma justiça social mais apropriada se instalasse no país naquele então. Nós esperamos que a data dos 50 anos seja uma data favorável a que nós possamos realizar esse sonho, que é a construção de um espaço onde a liberdade seja pontuada com a dignidade e o respeito que a democracia merece. O golpe de 74, ele tinha como objetivo impedir o avanço das forças democráticas e dos movimentos sociais, que era o Frente Nacional. Mas teve um segmento que foi, digamos, prioritariamente marcado e perseguido pelo golpe, que foi o movimento sindical. O movimento dos trabalhadores, naquele momento, vivia em ascensão. Agora, quando se constrói o memorial do presidente João
movimento sindical pode participar. Nós vamos falar aqui no Câmara Aberta Sindical, alguns assistem, dirigentes metalúrgicos, bancários, hoteleiros, comerciários, químicos, condutores, um grande número de categorias. E muitos dirigentes dessas entidades, sindicatos, federações, confederações estatais, certamente terão interesse em participar do projeto do memorial. Eu te pergunto, é possível? O sindicalismo pode se engajar? Deve se engajar nesse projeto? Olha, seria de fundamental importância, João. Eu tenho discutido com várias pessoas, nós criamos, inclusive, através de uma assembleia do Instituto Presidente João Goulart, uma comissão que será montada com membros interessados em realizar esse sonho desse espaço da liberdade e da democracia que se chamará Memorial da Liberdade Presidente João Goulart. E é imprescindível que Jango, que deu 100% de aumento do salário mínimo, que em 1962 conseguiu colocar o 13º dos trabalhadores, que deu força, que foi acusado, inclusive, de criar a República Sindicalista no nosso país, uma das causas que os militares o tiraram do poder. Para nós será um orgulho nós convidarmos as categorias sindicais, os sindicatos, as centrais, porque os trabalhadores brasileiros, nem que seja com R$1, poderiam contribuir. Eles não poderiam estar fora, e isso na vontade da família, dos amigos, dos ex-colaboradores do usuário, e que fazem com as categorias profissionais. Em muitas ocasiões, nós temos divulgado informações a respeito do Instituto Jango sobre o andamento do memorial em nome do saudoso ex-presidente da República. E vamos também ter informações sobre meios. Vamos ter contato com os Vicente, com essa esposa Verônica, com outros que integram esse instituto, para motivar, estimular a participação do movimento sindical nesse projeto. Eu, como pessoa que eu também fazendo na área sindical, entendo que o sindicalismo tem o dever de abraçar causas. E esta é uma causa que o movimento sindical tem o dever de abraçar, não só para resgatar a memória, mas para construir e pensar o futuro, porque não tem futuro quem não conhece o seu passado. É manifestação hoje, manifestação pacífica. Muito bem, voltamos rapidamente com Câmara Aberta Sindical, tudo certo, a reportagem estava muito boa, agradeço a quem editou, agradeço a quem conseguiu viabilizar aqui a matéria e colocar no ar, muito obrigado, vamos em frente e como eu disse ao João Vicente naquele dia, nós vamos fazer através do Câmara Aberta Sindical e da Agência Sindical um apelo para que o sindicalista se integre ao projeto do Memorial Presidente João Goulart, porque foi seguramente, na história do Brasil, um dos presidentes mais próximos dos trabalhadores e do movimento sindical, era um sujeito democrático e progressista. E a sua memória precisa ser resgatada e o sindicalismo tem de estar presente nesse resgate. Olha, uma pergunta aqui do José Carlos Ribeiro, eu não sei quem quer responder. Pergunta ele, a principal fonte de renda do trabalhador em artes hoje são os aportes vindos da aprovação de projetos enquadrados nas leis de incentivo, como a Lei Rouanet e o PROAC. É isso mesmo, Lígia? Quem que pode responder? Essa é uma questão muito complicada. Nós fazemos uma avaliação porque determinado tipo de evento, projeto, requer realmente esse tipo de apoio. Mas o nosso trabalho, que nós temos que entender que o nosso dever e obrigação é fazer um trabalho voltado para que a população assista e contribua com os nossos projetos. Correto. É inverso. Nós não devemos depender para fazer um trabalho que o Estado ou através de qualquer outro incentivo possa vir. Então, esse trabalho que nós estamos pensando em fazer este encontro das nossas categorias, da comida na mesa do trabalhador, é nesse sentido. Nós precisamos viabilizar outros meios. Nós podemos usar o recurso da massa de trabalhadores ligados às nossas centrais, para que possam assistir os nossos projetos, fazer essas intervenções econômicas que possam nos manter. Então, é esse verdadeiro projeto que nós queremos fazer. Perfeito. É o inverso. Antes, eu gostaria também de ressaltar que esse encontro que tivemos aqui em São Paulo, da Unimei, PANAT, FIALAC, que é a Federação dos Atores da América Latina, foi muito importante porque ele direcionou
muita coisa, não só para agregar conhecimento, né, do que está acontecendo fora, mas principalmente do que nós podemos realizar. Para nós sairmos fortalecidos desse encontro, nós queremos dar continuidade e nós temos, Fialá, 2 projetos maravilhosos que eu considero além da nossa pauta que foi aprovada. Um é Artista pela Paz Mundial. É uma grande campanha que até o final do ano nós vamos estar fazendo. Outro é a questão do clima, que nós possamos estar fazendo um trabalho em toda a América Latina e aceitando, vamos premiar, o Satélite colocou essa premiação. Então, nós estamos trabalhando em prol dos trabalhadores. Perfeito. Lazzarini, do Cidicínio, vou te passar 2 perguntas que eu estou olhando no relógio lá em cima e vejo que o tempo corre, o tempo voa. O Plínio de Perdizes pergunta: o Vale Cultura, sancionado por Dilma, vai estimular a produção cultural no Brasil? E se vai, porque trará mais público? E o Jaime, do Jardim Bonfilholi, pergunta: qual a posição do sindicato sobre uma espécie de reserva de mercado para a cultura nacional? Bom, nós, fundamentalmente, pegando o que a Lígia acabou de falar, queremos... Como é? Comida na mesa? Comida na mesa do trabalhador. Ou seja, eu sempre falo que nós, técnicos, fazemos obras de arte, mas também é nosso meio de vida. Não se tem que esquecer esse tipo de premissa. Por quê? Porque para mim o eletricista, realmente, esse é um meio de trabalho, como também é um meio de trabalho para o eletricista que faz eletricidade numa casa. Sim. É evidente que ele se sente melhor porque depois ele vê seu filme na tela. Agora, se a gente tenta fundamentalmente apoiar todos os meios culturais, porque isso também é trabalho. E outra coisa que não podemos esquecer, porque às vezes os diretores parece que esquecem um pouco. Eles não são artistas, são trabalhadores. Um diretor de cinema é um trabalhador também. Um diretor de televisão é um trabalhador. Sem dúvida. Porque o dia que o produtor não paga o salário, ele tem que vir ao sindicato para ver quais são seus direitos e como que são defendidos seus direitos. Certo? Então, isto é uma coisa que tem que ser premissa fundamental. A cultura não pode ser esquecida, de jeito nenhum. E o Vale Cultura vai estimular ou não? Mas lógico que vai estimular, claro. Porque a partir do momento que tem o Vale Cultura inclusive os cineclubes, que agora vão poder entrar, vai ser mais uma porta onde o filme vai poder ser visto. Isto é fundamental. Perfeito. José Antônio, da Federação dos Radialistas, pergunta aqui o Miguel de Moema: por que o sindicato não faz nada no caso dos ex-jogadores de futebol e ex-árbitros comentarem jogos de futebol ou arbitragem substituindo jornalistas profissionais ou sindicalizados? Vocês fazem ou não fazem? Bom, Miguel tem razão. Miguel tem razão porque há muita substituição de profissional. E aí, radialista, viu, Miguel? Não é jornalista. Jornalista tem um papel fundamental na televisão, mas o apresentador de televisão, independente da natureza do programa, é feito e deve ser feito pelos radialistas, por um locutor apresentador. Então, primeiro vamos colocar isso. Segundo, que os sindicatos, especialmente São Paulo, mas todos os sindicatos fazem isso, eles entram com a mesa redonda, processo de fiscalização. Se não chega num denominador comum, manda para o Ministério Público para que as empresas cumpram a Lei 6.615/78, que diz que para apresentar um programa tem que ser radialista. Para operar uma câmera tem que ser um radialista. No caso de uma rádio, uma televisão, de uma produtora de áudio e vídeo, de uma dubladora, tem que ser profissional regulamentado na forma da lei. Então, todos os sindicatos brasileiros de rádio e TV fazem, sim, o combate à contratação precária. Não é só de jogador. Ex-jogador, ex-modelo, ex-artista, atriz, o artista, ator, né? Tudo eles assumem, ex-cantor, né? Como a Carla Pérez. Né? Carla Pérez deixou de ser bailarina, cantora, não sei o quê. Hoje apresenta um programa na Bahia. Né? Então, são coisas que a gente faz o combate, sim. Nós fazemos o combate agora. O problema é que o Ministério do Trabalho inexiste nas suas fiscalizações, e aí o ministro do Trabalho diz que não tem recursos,
para fazer, contratar novos profissionais, novos fiscais, auditores fiscais. Cabe a nós, sociedade, e o sindicato tem que fazer essa luta para que o Ministério do Trabalho faça o seu papel de fiscalizador. E o Ministério Público do Trabalho, ele tem as suas responsabilidades, mas também tem aquela demora que tem um processo da Bandeirantes, por exemplo, para tirar os jogadores de futebol, que apresenta o Neto, por exemplo, é um deles, entre outros, que está lá, Denilson, está lá apresentando a empresa que eu trabalho. Eles contratam jogadores de futebol para fazer um programa de futebol. Perfeito. Para narrar, para fazer uma série de coisas, mas assim, o processo está na justiça faz mais de 4, 5 anos. E o processo não anda por conta da morosidade da justiça. Mas, Miguel, o sindicato faz, e com certeza todo sindicato brasileiro faz essa luta pelo respeito à regulamentação profissional. Você falou em Ministério do Trabalho e Emprego, eu estou com uma nota da nova Central Sindical de Trabalhadores, que houve uma reunião em Brasília, dia 14, portanto ontem, das centrais com o Gilberto Carvalho e o ministro Manuel Dias, e a nova Central, por meio do Calixto, que é seu presidente, ele propôs que a mesa, que vai ter agora permanente, deva funcionar como um sistema de negociação coletiva, fortalecendo e resgatando o papel fundamental do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho está desaparelhado, está sem inspetores, auditores fiscais, e eu não engulo essa conversa fiada de que não tem recurso não, tá? Tem muito. Ele tem a 5ª verba dos ministérios lá de Brasília, da Esplanada. Portanto, não falta dinheiro. Falta iniciativa política, falta compromisso para aparelhar um ministério que é importante para os trabalhadores brasileiros. O da saúde é importante, o da indústria e comércio é importante, o Banco Central é importante e o Ministério do Trabalho também. Rapidamente, quem pode responder, eu vou passar aqui para o Lazzarini. São caros os cursos para atores e técnicos e radialistas e quais os mais indicados? É muito caro fazer um curso nessa área? Rapidamente. Sim, tem vários tipos de escola. Tem as escolas das pessoas que querem ganhar e aproveitar que o cinema é uma coisa glamurosa e demais, e abre uma escola e cobra caro, e tem muitas faculdades, que na verdade um técnico cinematográfico não se forma em uma faculdade. Isto pode ter certeza absoluta. Agora, são caros sim, são caros sim. Isso é uma deturpação. Eu sempre quis que o sindicato abrisse um curso sustentado pelo governo, para tentar formar pessoas que realmente queiram fazer cinema. Pessoas que tenham vontade de fazer cinema e que não podem pagar. Mas isso ficou e nunca consegui. Argentina, como sempre, que eu coloco como exemplo, o Sindicato Argentina tem uma escola que é maravilhosa. Perfeito. Aliás, um dos erros do sindicalismo brasileiro é não fazer escolas nas suas categorias. No dia 1º de maio, nós mostramos aqui um programa da Escola do Sindicato dos Hoteleiros, que forma cerca de 1.100 por ano. O Sindicato Metalúrgico de Guarulhos, onde eu atuo, tem um prédio de 4 andares ao lado da entidade, que faz curso de torneiro, de negócio de comando numérico, de fresador, enfim. Todo dia lá tem 50 ou 100 pessoas Nós fazemos curso, curso, sim, para atores, para todo tipo de trabalho, o SATED faz. Perfeito. Estamos agora no 2º semestre e vamos mandar a pauta para você. Uma série de cursos de interpretação, de voz, aberto às pessoas. Só queria fazer um comentário sobre isso, porque assim, obviamente que os cursos de rádio e TV, seja dos técnicos ou superiores, eles são muito caros. Né? A federação vem buscando, junto ao Ministério do Trabalho, e agora em agosto nós estamos realizando um seminário junto com o Ministério da Educação, Ministério das Comunicações e Ministério do Trabalho, para discutir a formação de radialista através do Pronatec. Né? Hoje tem a verba pública através do Pronatec, que é um programa do governo federal de formação, e nós estamos lutando para que eles façam a formação para radialistas, que esse seja através das escolas técnicas federais e as escolas estaduais, que seja gratuito. Esse é a nossa luta. Né? Nós estamos buscando exatamente essa pauta no Ministério das Comunicações, porque quem faz a demanda para o Ministério da Educação. Perfeito. Eu quero registrar uma nota recebida da Força Sindical. Deputado diz que greve nos portos em protesto por quebra de acordo. Paulo Pereira da Silva, PDT-SP,
disse que os principais portos do país estão em greve desde as 13 horas de hoje para protestar contra o que ele classificou, entre aspas, malandragem do governo de retirar do texto da MP dos portos o que foi negociado com os trabalhadores. O deputado reivindica que os trabalhadores portuários avulsos, ele diz que esses trabalhadores ficarão de fora dos portos privados se os órgãos gestores de mão de obra, OGMOS, não ficarem responsáveis pelas contratações. Determinamos que os portos parassem a partir das 13 horas de hoje. Os portos já estão em greve e vamos continuar com os portos paralisados, afirmou Paulinho. Lígia, estamos chegando aqui aos minutos finais. Eu queria saber, eu assisti aqui ao programa, gostei, gosto desse mundo das artes, quero me conhecer melhor o sindicato, como é que eu faço? Tem um site, tem um telefone? Isso, desculpa, tem sim. Nós estamos em 2 endereços. Primeiro é a Avenida São João, 1086, conjuntos 401, 402, 403, 404. Da Praça Júlio Mesquita, ali naquela altura? Isso. Aliás, foi refeita, está muito bonita. Beleza. Fizeram aquele, nossa, está muito bom mesmo. Então, e outra casa que nós estamos aí para eventos, aqui no Pacaembu, que nós ainda estamos tratando administrativamente. Nós temos o www.satedsp.org.br, nós temos um Facebook, eu tenho o meu e-mail, presidencia@satedsp.org.br. E nós estamos à inteira disposição, até às 3 horas da manhã, muitas vezes, debatendo, conversando, propondo, perfeito, enfim. Sempre às ordens, porque uma vez eu conversando com então o ministro Jatene, a cultura é importante para a saúde mental? É. Então, vamos fazer da cultura uma nova saúde mental para o país. Perfeito. Zé Antônio, como é que faz contato com a sua federação? A Federação dos Radialistas também está em 2 endereços. Um em São Paulo, que é a nossa sede administrativa, Rua Conselheiro Ramalho 992, telefone 3284-9215. Repete. Rua Conselheiro Ramalho 992, na Bela Vista. O telefone é 3284-9215. E em Brasília, que é a sua sede nacional, que fica no setor comercial sul. No setor comercial sul, em frente ao Pátio Brasil. Lá é onde nós organizamos todos os projetos no Congresso Nacional. E o nosso site é www.fitert.org.br. O e-mail da Fitert é o meu, coordenação, seu cedilha e seu tio, @fitert.org.br. Então, tem no site lá todas as matérias, documentação, a orientação, o manual do radialista, a lei do radialista, os comentários, as convenções coletivas dos estados, estão todas lá. Então, independente de onde você esteja, o trabalhador esteja, entrando no site, pega todas as informações dos estados brasileiros. Ok, muito obrigado. Pedro Pablo Lazzarini, presidente do Sindicine. Como é que eu faço contato com o sindicato que você preside? Pois é, nós estamos na rua Coronel Arthur de Godoy, na Vila Mariana, 218, telefone 5575... Aí me deu um branco, cara. Bom, mas o importante é o seguinte, temos sindicine@sindicine.com.br ou meu e-mail particular que é lazzarini@sindicine.com.br. Qual o endereço? Repete, por favor. Rua Coronel Arthur de Godoy, 218, Vila Mariana. Perfeito. Bom, eu quero, deixa eu aproveitar e botar os óculos aqui, né? Agradecer muito a Lígia, ao Lazzarini, ao José Antônio. Acho que procuramos fazer um programa aqui em que as pessoas conhecessem melhor quem são os profissionais dessa área, como trabalham, como atuam do ponto de vista sindical, e acho que vocês ficaram conhecendo outras categorias de trabalhadores que não são necessariamente obreiristas e operárias, mas são também trabalhadores. Eu quero agradecer muito as perguntas que nos enviaram e a gente não pôde colocar todas no ar. E na próxima quarta-feira nós vamos fazer um programa interessante que tratará dos 50 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos Região. Virão aqui, se não me engano, o Pereira, o presidente, e o Cabeça, vice-presidente. Aí vamos ter várias externas para fazer um programa mais dinâmico. Então a todos e a todas um grande abraço e até quarta-feira que vem com Câmara Aberta Sindical. Vai, Corinthians! Olá, profissional de beleza. Meu nome é Maria dos Anjos Mesquita Elmestre. Eu sou presidente do Sind Beleza, filiada a Contrato e a Nova Central. Um dos fatores mais importantes da nossa categoria é realmente a atualização. A categoria exige
A cliente pede e você tem que estar reciclado. Venha conhecer os nossos cursos de formação básicos e os cursos de aperfeiçoamento. E você vai ter grandes e melhores conhecimentos. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. Com o objetivo de estar cada vez mais próximo dos 68 sindicatos e dos comerciários de todas as regiões do estado, o presidente Mota visitou dia 9 de maio a cidade de Piracicaba, onde cumpriu uma extensa agenda. Na sexta-feira, dia 10, Mota e o diretor de Relações Trabalhistas, Arnaldo Azevedo Bilotti, se reuniram com o diretor de RH da empresa Carrefour, Douglas de Souza Soares, na sede da federação. A reunião deu-se pelo fato de o Carrefour ter circulado informativo em suas lojas, comunicando aos funcionários sobre mudanças na cobrança dos planos de saúde oferecidos pela empresa. Mota e os presidentes dos Sincomerciários de Santos, Arnaldo Azevedo Bilotti, de Presidente Prudente, Valdecir Alves, e a assessora da federação, Márcia Oliveira, se reuniram com o diretor de RH da COP, Cooperativa de Consumo, Ângelo Marchetti, no dia 10 de maio, para assinatura de acordo de PLR, participação nos lucros ou resultados. O presidente Mota, acompanhado por 22 dirigentes sindicais comerciários filiados, participou de reunião no Palácio dos Bandeirantes com o governador Geraldo Alckmin, que ouviu atentamente as reivindicações dos participantes. Esta foi a segunda reunião que os comerciários tiveram com o governador em pouco mais de 2 meses.